vez estamos aqui para compartilhar essa palavra semanal, pastoral, que tem se tornado uma constância nessas últimas semanas por conta do coronavírus. E nós, mais uma vez, estamos nos preparando aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. A temática dessa semana aborda a questão das águias. Como as águias. E o meu propósito é justamente abordar a ilustração das águias e compará-las na relação com o Senhor e na relação com os homens. Então, Deus e as águias, os homens e as águias. Esta que é uma das mais belas aves descritas nas Escrituras Sagradas e que foi utilizada como exemplo metafórico, tanto para homens como para o cuidado de Deus. E também tem sido utilizada no decorrer da história por tantos grupos humanos, por tantos exércitos, por tantos povos do nosso planeta. Eu gostaria de fazer uma leitura que está aqui em Jó, capítulo 39, e o verso que nós vamos ler, ou os versos que vamos ler, são justamente do 26 até o 30. E diz assim as Sagradas Escrituras: ou é pela inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a visitam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Outro texto que eu vou ler para vocês, além desse que refere-se às águias e aos seus filhotes, é um texto que está em Isaías, livro do profeta Isaías, e neste livro nós vamos ler um texto muito conhecido, que é do capítulo 40 de Isaías. E em Isaías 40, versos do 28 ao 31, dizem o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Belíssima palavra do Senhor, em que o autor vai propor justamente essa ideia das águias. As águias são belíssimas aves de rapina, elas são muito belas e outro dia eu estava lendo algo e alguém escreveu, que eu agora não posso precisar, algo sobre as águias. Eu gostaria de descrever esse algo para vocês aqui. Ao descrever, a pessoa disse: a águia é o nome comum dado algumas vezes a aves de rapina, geralmente de grande porte, que são carnívoras, de grande acuidade visual. Ela tem uma grande visão, de longe ela consegue ver a sua presa. O nome é atribuído a animais pertencentes a gêneros diversos. Por vezes, dentro de um mesmo gênero, ocorrem espécies conhecidas popularmente como gavião. As suas principais presas são coelhos, esquilos, cobras, marmotas e outros animais, principalmente roedores de pequeno porte. Algumas espécies alimentam-se de ovos de outros pássaros e é comum nós encontrarmos em vídeos disponíveis no YouTube, vídeos com águias pescando, porque também se alimentam de peixes. Elas costumam fazer seus ninhos, de acordo com o que dizem, em locais altos, como por exemplo o topo de montanhas e árvores de grande porte. Isso vai ser usado como ilustração nas Escrituras Sagradas. Existem diversas espécies de águias. As mais conhecidas são a águia de cabeça branca, que nós podemos ver imagens disponíveis
uma belíssima ave com a sua cabeça branca e seu bico amarelado, a águia gritadeira, a águia marcial, a águia malaia, a águia dourada europeia e ainda a águia imperial ibérica. Entre suas características, possui um peso de até 6 quilos, comprimento de até 1 metro, com uma envergadura de até 2 metros. Imagino que ela pode abrir suas asas assim e chegar a 2 metros. Põe até 3 ovos a cada vez. O tempo de incubação dura 35 dias e ela chega a atingir uma velocidade de aproximadamente 100 quilômetros por hora. É realmente uma ave impressionante. A águia ou as águias, elas são também símbolos utilizados em vários contextos e culturas. Ela como animal, aparece como um animal nacional dos Estados Unidos da América e da Alemanha. Então são símbolos ali encontrados para os alemães e para os americanos. Não é à toa que a Alemanha, maior país da Europa, e os Estados Unidos, o maior país, o país mais importante, e utiliza-se da figura dessa ave como um símbolo, né? Não apenas no tempo moderno, na história moderna, nós temos essa ave sendo utilizada, como na antiguidade também. Na história antiga, nós vamos ver o Império Romano utilizando essa ave como símbolo das suas próprias legiões. As legiões romanas utilizavam-se dessa ave como símbolo. E é interessante a importância desse animal, dessa ave, né? A águia pode ser vista simbolicamente como símbolo de força, da grandeza e da majestade. Olha que coisa interessante que essa ave trouxe sobre si. Foi muito usada em brasões de exércitos, figurando nos estandartes de Ciro, rei da Pérsia, ou rei dos persas, e mais tarde durante o segundo consulado de Mário, encimando as lanças que eram insígnias das legiões. Na simbologia cristã, a águia aparece como possível símbolo da ressurreição e do triunfo de Cristo e do cristianismo. Foi também o símbolo da alma humana, o símbolo das artes. Chama-se de águia o homem muito perspicaz, penetrante, que vê longe, superior em sua inteligência. Olha que coisa preciosa a afirmação acerca dessas aves. Ainda se diz sobre as águias, falando do seu renascimento, que a águia pode viver cerca de 80 anos. Ela depende, na maioria dos casos, somente dela mesma para sobreviver todo esse tempo. Entre os 40 e os 50 anos de idade, preste atenção, é dito que a águia precisa passar por uma série de transformações que a levarão ao sofrimento extremo para que ela possa sobreviver. Ela sobe até o alto das montanhas, onde se sente mais segura e começa todo o processo para a sua renovação. Primeiro a águia começa a arrancar toda a sua pelagem, pena por pena, com o seu próprio bico, pois as penas já são velhas, no que resulta a perca de aerodinâmica. Passado um mês, toda a sua pelagem já está nova para voar em perfeição. Em seguida, ela começa a quebrar suas unhas, velhas demais para segurar as suas presas. Elas tiram até a raiz para nascerem unhas mais fortes, parecidas, como dizem, com as unhas da sua primeira caçada. Após um mês de recuperação e crescimento das novas unhas, a águia ainda precisa passar pela parte mais difícil do processo, que é a quebra do seu bico, muito velho e envergado, que dificultam para pegar sua presa. Ela bate o seu bico por diversas vezes com todas as suas forças restantes, já que ela está muito debilitada por todas as dificuldades passadas no processo de mudança, até que ele se quebre e caia. Somente após um mês é que o novo bico estará forte para voltar à ativa e a águia pronta para enfrentar novamente todas as dificuldades deste mundo. Esse é um texto popular
eu não sei o dono, mas ele então descreveu, né, ou fez uma descrição do que acontece com as águias. E não é para menos que essa ave é tão importante e tão descrita nas escrituras como exemplo, e foi tão utilizada na história, tanto para americanos, como alemães, como romanos, persas, na história antiga. Então eu comecei a refletir sobre Deus e as águias, e comecei a pensar nesta ave e a pensar no cuidado de Deus com os seus filhos e na própria importância de Deus aos seus filhos como aquele que lidera, como aquele que cuida, como aquele que voa, né, sobre a sua própria ninhada. Em Êxodo capítulo 19, verso 4, Êxodo capítulo 19 e verso 4, o autor Moisés escreve as seguintes palavras. Já no verso 3 ele diz: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas me chama a atenção nessa passagem justamente o fato de que Deus está ali no Sinai e está dizendo para Israel, através de Moisés, que o povo viu o que ele fez, como ele levou sobre asas de águias e os fez chegar a ele próprio. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Também, ainda no contexto do Pentateuco, ele vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 28, agora os versos 28 e 49, ele diz assim, 28 e 49 de Deuteronômio: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. E ele continua discorrendo: nação cuja língua não entendes, nação de rosto feroz, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Está falando agora aqui no contexto das bênçãos e maldições. Se o povo obedecesse, seria bem sucedido, mas se fosse desobediente, seria mal sucedido, e assim o Senhor levantaria contra eles uma nação de longe, da extremidade da terra viria como o voo impetuoso da águia. E aqui ela é usada agora para falar dessa ação de juízo, da mão do Senhor, do castigo sobre o seu povo, que veio em forma de voo impetuoso da águia. A águia vindo, e quando ela vai em função da sua presa, na direção de sua presa, ela vai acertar, ela vai destruir, e o castigo de Deus viria se a desobediência fosse a característica marcante do povo de Israel. Um outro texto ainda em Deuteronômio, está no capítulo 32, mais alguns capítulos à frente, e o autor vai dizer as seguintes palavras agora no Cântico de Moisés. Essa canção que ficou marcada no capítulo 32, quando chega dos versos 9 ao 12, o autor diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte de sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende o Senhor as suas asas, estende as suas asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho.
Olha que palavra interessante no Cântico de Moisés, em que justamente é dito, ou são ditas essas palavras: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Agora fazendo aqui essa comparação de que não havia outro Deus com Israel, só o Senhor. Da mesma forma que apenas a águia voeja sobre a sua ninhada e estende sobre a sua ninhada as suas asas. Que palavra poderosa! No livro de Jó ainda, é interessante, nós lemos o texto aqui no livro de Jó, quando o Senhor falou que para Jó, na ocasião que ele vai alertar Jó, quem é este que enegrece os meus desígnios, e começa a descrever quem ele, Deus, é. Ele vai falar dos grandes animais, dentre eles o Senhor vai falar sobre a águia, e diz: ou é pela tua inteligência que voa o falcão? Olha, Jó, não é pela tua inteligência que voa o falcão, foi o Senhor estendendo as asas para o sul. Isso aqui é uma questão justamente do fato que apresenta aqui essa ideia da direção para o sul como referência ao instinto migratório desse pássaro, o falcão. Mas ele ainda vai falar da águia no verso 27, dizendo: ou é pelo teu mandado, Jó, que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, né? Então lá em cima ela faz o seu ninho na montanha, numa árvore muito alta. Habita no penhasco onde faz a sua morada, verso 28, sobre o cume do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a sua presa, seus olhos avistam de longe, fazendo aqui uma lembrança de algumas coisas que já foram citadas aqui no texto descrito pelo autor desconhecido. O fato de que ela faz sua ninhada num alto penhasco, no cume do penhasco, em lugar seguro, e de lá da sua ninhada ela consegue ter uma visão abrangente e consegue ir em busca da sua caça e a vista de longe a sua caça para pegar a sua caça. Então, muito interessante como o autor descreve essa relação de Deus com o seu povo e a relação de juízo de Deus com o seu povo. Ele levou a Israel sobre asas de águias, o castigo sobre o seu povo viria no caso de desobediência, e veio, nós sabemos da história de Israel, de Judá, em forma de voo impetuoso de águia, assim viria o castigo sobre o seu povo como consequência da desobediência. O Senhor, conforme ele relata a Moisés, ainda no Cântico de Moisés, o Senhor voeja sobre os seus filhos, os seus filhotes, e estende as suas asas e os leva sobre elas. E a advertência a Jó, Deus usa as impressionantes águias como obras de sua criação. Olha, Jó, sou eu, não é por você que o falcão faz isso, não é por você que a águia faz isso, não foi você. Diga-me, Jó, se tens entendimento. Isso é bem interessante como o Senhor coloca as coisas. Os homens e as águias. O texto bíblico no Salmo 103, verso 5, diz que o Senhor renova o homem como a renovação da águia. Vamos ver Salmo 103. No livro do Salmo, capítulo 103, ou verso 103 da poesia hebraica, diz assim no verso 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade renova como a da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele vai descrever justamente isso, que o Senhor redime da cova a tua vida, que te coroa de graça e de misericórdia, e ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então fala desse destaque da alma bem-aventurada, da alma feliz, do homem feliz, e que pode cantar: bendize a minha alma ao Senhor. É o Senhor que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como se renova a águia. Lembra, 40, 50 anos a águia passa por um processo de renovação que vai das suas unhas, das suas penas, das suas unhas e do seu bico, e ela pode viver até
80 anos. Um outro texto ainda se encontra em Isaías, já lido aqui nessa ocasião. Isaías capítulo 40, verso 31, e é muito interessante, eu queria usar essa passagem como coração, por isso que eu li no início. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Agora os homens e as águias, Deus e as águias, os homens e as águias. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Diz aqui o escritor sagrado: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. No comentário de Charles Rice, na Bíblia anotada, ele vai dizer sobre esse texto que o povo de Israel estava se queixando, o povo de Israel estava reclamando, o povo de Israel dizia que o Senhor, o grande Senhor, ele não se importava com o seu povo diante das circunstâncias que eles enfrentavam. Então o Senhor diz, ele dá força aos que esperam, os que confiam nele. Ele dá força, é isso que esse texto quer dizer. Diferentemente do que o verso 27 apresenta, dos versos 28 até o 31, ele vai mostrar que ele dá força aos que esperam ou confiam nele. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Estes trocam suas forças pela força de Deus. Então note que os que esperam no Senhor trocam a sua própria força pela força de Deus. Por isso que eles conseguem viver em esperança. Por isso que eles conseguem viver com a força do Senhor. E é interessante aqui como neste momento o autor faz questão de destacar isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças ou trocam suas forças pela força do Senhor. Por isso conseguem viver seguro. Por isso sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E essa forma poética mostra essa relação do homem que espera no Senhor. Eis como é feliz o homem que espera no Senhor. Por isso que no Salmo 103, o sábio escritor poeticamente disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga. É Ele quem fortalece a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas não apenas isso, o texto também em Jeremias agora apresenta uma profecia contra Edom e contra Moabe. E na profecia contra Edom e Moabe nós encontramos também algo bem interessante, pois são profecias de castigo contra Edom e Moabe, contra a soberba de Edom e de Moabe. Observe o que o capítulo 48, verso 40 diz: porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as suas asas contra Moabe. Em seguida, no capítulo 49, a profecia continua, no verso 16 e no verso 22, quando dizem: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Aqui uma profecia contra Edom, que acreditava na sua localização geográfica, e o Senhor diz: ainda que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, ou como as águias fazem, de lá te derrubarei, assim diz o Senhor. Eis que como a águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra a borza. E aqui então, mais uma vez, a águia sendo citada, essa ave sendo citada. Então veja que coisa interessante, nós podemos chegar aqui, né? Uma simples ave que foi utilizada
em várias partes das Escrituras, tanto em Moisés, como nos Salmos, como nos profetas, textos citados, como no livro de Jó, textos citados aqui como exemplo, tanto da relação de Deus com o seu povo, como a relação do castigo com o seu povo, como a relação de castigo com outros povos, como é o caso de Edom e Moabe. Nós queremos concluir neste momento com algumas considerações importantes que eu gostaria que servissem de forma prática para nós, diante das leituras aqui realizadas. Primeiro, Deus é o nosso Criador e cuida de nós, assim como a águia voeja e cuida da sua ninhada e coloca a sua ninhada sobre as suas asas. Acho que a gente podia olhar para Deus aqui e pensar: o Senhor é aquela águia que, por sua vez, voeja sobre nós, seu povo. O Senhor é como aquela águia que voeja e cuida da sua ninhada que está debaixo das suas asas. Então nós estamos debaixo das asas do Senhor. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ter, vocês, como a galinha tem os seus pintinhos embaixo das suas asas. E o Senhor então fala da ninhada de uma águia, e sendo Ele próprio aquele que cuida, aquele que voa, nós estaremos seguros debaixo das asas do Senhor, à sombra das asas do Altíssimo, do Onipotente. Portanto, o primeiro destaque que eu gostaria de dar é de confiança. Confie no Senhor, espere no Senhor. Você precisa confiar. O galardão da confiança é incomparável, de modo que confiar em Deus é o mais importante que nós temos. Muitos confiam em carros, disse o profeta, outros confiam na própria força. Nós confiamos no Deus vivo. O rei Josafá disse no passado justamente palavras semelhantes a essa: em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Confie no Senhor. E eu repito essas palavras: em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Coloque os seus olhos no Senhor, confie no Senhor, ponha-se debaixo da liderança, da soberania do Senhor e confie, e você andará seguro. Segunda coisa importante que deve nos levar a uma análise desse momento todo turbulento que nós estamos vivendo de Covid-19. O castigo de Deus também é parte do processo do relacionamento com Ele nessa caminhada de fé. Nós não podemos esquecer que o Senhor disciplina o seu povo. Há um estudo específico sobre a disciplina do Senhor. A ceia do Senhor nos lembra e nos adverte sobre isso. A disciplina do Senhor. O Senhor disciplina e começa em casa. O juízo dele começa pelo seu povo. Então Deus disciplina o seu povo. O sábio em Provérbios disse que o Senhor disciplina aos seus filhos, assim como um pai disciplina os seus filhos a quem ele quer bem. E o Senhor ama os seus filhos, assim como um pai disciplina os seus filhos a quem ele quer bem. Por isso a disciplina do Senhor faz parte da nossa caminhada. Muitas coisas às vezes acontecem justamente como a mão do Senhor sobre nossas vidas, e nós devemos confiar nele e esperar a mão do Senhor sobre nós, a disciplina do Senhor sobre nós também. Jó fez essa lembrança para sua mulher: falas como louca, recebemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal? E até aí Jó não pecou. Então nós devemos esperar a mão do Senhor, devemos esperar a disciplina do Senhor. O Senhor nos disciplina para proveito, é o que diz o autor de Hebreus, e nós devemos estar prontos a considerar a disciplina do Senhor, a fim de que nós caminhemos conforme o conselho da sua vontade. Então, não esqueça isso. Confie no Senhor e a mão do Senhor virá. A mão do Senhor virá, a disciplina do Senhor virá. Terceiro lugar, o Senhor quer nos renovar como a águia renovada em certo tempo da sua vida, para viver uma nova parte da vida, e essa nova parte ainda é melhor. Então é bom que a gente possa olhar para a águia e essa renovação da águia a certa altura de sua vida
como um processo de renovação do Senhor, renovação das circunstâncias. O Senhor renova em certos tempos as nossas vidas, para que nós possamos experimentar um viver melhor. Depois da tempestade, segue-se a bonança. O Senhor nos faz observar, ver, analisar a vida de forma melhor. E é muito importante que eu possa compreender isso. Então, olhando para essa palavra, eu queria que você pensasse, assim como o Senhor renova a águia, o Senhor quer te renovar. Assim como o Senhor tira as penas, assim como o Senhor troca as unhas, assim como o Senhor troca o bico para que ela possa ter um viver melhor, o Senhor quer nos fazer vivermos melhor. E tem coisas das nossas vidas que Ele vai tirar. Ele vai tirar justamente para que possamos viver melhor a próxima etapa da nossa vida. Então o Senhor quer que você viva uma parte melhor da sua vida num novo tempo. E para isso nós passaremos por um processo de renovação. E por fim, o Senhor dá força aos que confiam